Bom dia a todos, a paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar neste domingo a nossa live da Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender hoje a lição 8, a realidade da morte. Estamos estudando a revista Igreja Inesquecível, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém, irmãos? Antes de iniciar essa aula, vamos orar ao Senhor para que possamos, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, que tem nos alcançado. Amém, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã que tem nos dado mais um dia de vida, fôlego de vida, Senhor, que vem do alto dos céus celestiais. Tudo seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor, que nesta manhã viemos aprender mais um pouco da tua palavra, que é rica, única e exclusiva, é a lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Ela que nos guia, nos dá direção, para que possamos prosseguir e caminhar, Senhor. Por isso, Senhor Deus, como é bom estar na tua presença e louvar e agradecer o teu santo e poderoso nome. Nos instrui através do Espírito Santo para a honra, para a tua glória. Amém, irmãos? Você que está de posse da sua Bíblia, pegue ela, por favor. Vamos estudar a lição 8, a realidade da morte. O texto bíblico está lá em 1 Tessalonicenses 4,13, meus irmãos. Vamos aprender um pouco hoje que todos, ou quase todos, iremos passar pela realidade da morte. Quando Jesus voltar antes, assim, não teremos que passar, mas enquanto Jesus não volta e está próximo à sua volta, devemos glorificar o teu santo e poderoso nome. Assim diz 1 Tessalonicenses 4,13. Acompanhe aí na sua revista, também está no texto bíblico, e também na sua Bíblia, por favor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então vamos aprender hoje, amados, sobre aos que dormem, que muitos na igreja, Paulo estava ministrando a eles através dessa carta, que muitos estavam confusos, aqueles que morreram, aqueles que irão partir com Cristo. E qual é o objetivo dessa lição? É revelar o modo como um cristão deve lidar com a inevitabilidade da morte. Como um cristão deve lidar com a realidade da morte, meus irmãos? Vamos aprender hoje que, para isso, o cristão tem que ter uma fé esperançosa. O cristão com uma fé coerente. O terceiro tópico é o cristão com uma fé alicerçada na palavra de Deus. Nós, como conhecedor da palavra de Deus, temos o desejo de cada dia mais aprender da palavra de Deus. Então, o objetivo da lição é revelar o modo como o cristão deve lidar com a realidade da morte. Uma das coisas que nós devemos ter é uma fé esperançosa. Paulo vai nos dizer isso. Paulo nos ensina que a nossa esperança deve estar principalmente baseada na palavra de Deus e em Jesus Cristo, que é o nosso alicerce, é o fundador, é a nossa edificação para as nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos então para a introdução que está na sua revista. Olha o que diz o autor sobre a introdução. As notícias que corriam a respeito da igreja Tessalonicenses eram as melhores possíveis. Trata-se de um rebanho cheio de virtudes, o que não impediu que a vida seguisse o seu fluxo natural. As pessoas continuavam falecendo por lá, uma vez, como diz a sabedoria popular, para morrer basta estar vivo. Assim sendo, surgiu a dúvida na igreja a respeito da situação daqueles irmãos que haviam falecido antes da volta de Jesus. A morte deles significava que estaríamos excluídos dos eventos gloriosos associados ao retorno de Cristo. E pergunta para mim e para você, que muitos tinham aquela dúvida: a morte deles significava que estaríamos excluídos dos eventos gloriosos associados ao retorno de Cristo? Ao responder a esse questionamento, Paulo deixou algumas orientações preciosas sobre como um cristão deve enfrentar a realidade da morte. Bem sabemos, amados, que
como diz essa revista, a realidade, a morte é uma realidade. E a pergunta que muitos fazem, olha, quando nós morrermos, como vai ser? Mas Paulo deixa bem claro para nós, a questão da morte, a pergunta é, o cristão que morre antes da vida de Cristo, perde toda a sua esperança de participar do glorioso reino do Messias? Paulo faz essa questão, é uma pergunta. A resposta de Paulo, ele dá para nós, é uma resposta confortante, meus amados. Paulo diz, a resposta de Paulo é uma reconfortante afirmação de que os mortos serão ressuscitados e participarão do reino. Aleluia, meus amados. Isso é que Paulo, através da Bíblia, através da carta aos primeiros Tessalonicenses, ele conforta o meu e o seu coração que aqueles que partiram com Cristo, os mortos serão ressuscitados e participarão do reino. Glórias a Deus. Vamos para a exposição. A exposição vai dizer que nós temos que ter uma fé esperançosa. Romanos vai dizer isso para mim e para você. Qual que é a fé que nós temos? Qual é a minha e a sua esperança quando olhamos para a realidade da morte? Paulo vai nos instruir também no primeiro Tessalonicenses, o versículo que lemos, o objetivo da lição, o texto bíblico, que é 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo vai dizer, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo vai dizer, olha, não queria que os Tessalonicenses permanecessem na ignorância, mas que estivessem seguros quanto aos destinos daqueles que dormem no Senhor, de modo que a esperança não fosse vencida pela tristeza. É muito bem dizer que quando perdemos um ente querido, a tristeza em nossos corações, mas a palavra vai nos confortar, que além da morte, como também Jesus diz, aqueles que dormiram no Senhor, tem que ter a esperança, a convicção que serão ressuscitados junto com Cristo no grande dia. Por isso, os que dormem, Paulo vai dizer, a palavra dormir não se refere a um estado intermediário de repouso inconsciente da alma. A expressão é utilizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como um eufemismo. O que é isso? Figura de linguagem, uma expressão ou ideia que suaviza o sentido da outra palavra, porque muitas vezes a palavra, quando ele fala morte, ela soa muito mal para nós. Olha, uns dizem, olha, aquele partiu, aqueles estão dormindo. É uma das palavras que a Bíblia fala, como Jesus também fala em João, após a morte de Lázaro, ele fala, olha, Lázaro está dormindo, mas se Lázaro está dormindo, então logo nós vamos lá, ele está tudo bem. Não, Jesus quis dizer, não, meus amados, Lázaro morreu. Muitas vezes usamos essa figura de linguagem, expressão, ideia, que suaviza o sentido de outra palavra, para minimizar a dor, o sofrimento da pessoa para a morte. Assim como em João 11:11, quando disse a Lázaro, adormeceu. Embora os discípulos tenham entendido que se trata do sono natural, Jesus usou o verbo como uma metáfora, uma figura de linguagem para indicar a morte. É isso que Jesus, como todos os dias aprendemos, meu amado, como Jesus é bom, Ele nos ensina, a sua instrução nos dá a entender como Ele é bom e maravilhoso para nós. Ele faz entender simples e objetivo através da sua palavra. Ele diz que o verbo em si mesmo não transmite o sentido de um estado do qual a alma possa ser despertada, nem diz qualquer coisa específica acerca de sua condição após a separação do corpo. Aqui Paulo está simplesmente descrevendo os mortos no ponto de vista daqueles que estão vivos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 3,13, aos que dormem. É o corpo e não a alma do cristão que morre. Temos que entender isso, meus amados. Não é o corpo e não a alma do cristão que morre, que dorme, durante o período entre a morte e a ressurreição. Paulo vai instruir aqueles irmãos que estavam em Tessalônica. Olha, não é o corpo
cristão que morre então, durante o período entre a morte e a ressurreição. Ele também vai dizer em 1 Filipenses 3, 21, 23, perdão. Primeiro Filipenses 1, 23. Ora, de um lado do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir significa, Paulo dizendo, desvencilhar, ficar solto, liberto de todo e qualquer confinamento e limitação desta vida. A mesma palavra Paulo vai dizer também, é usada em 2 Timóteo 4, 6. Estar com Cristo. A morte nos coloca imediatamente na presença de Cristo. Não há um sono, como muitos dizem, da alma ou um purgatório entre uma coisa e outra. Quando nós morremos com Cristo, a palavra vai dizer, quando vamos estudar nessa lição, mais à frente, meus amados, quando o cristão morre com Cristo, imediatamente a palavra diz, assegura que nós estamos na sua presença. Não é um sono de alma ou um purgatório, que nem muitos dizem. Não, meus amados. Paulo diz lá em Filipenses 1, 23, ele está dizendo, partir significa desvencilhar, ficar solto, liberto de todo e qualquer confinamento, limitações desta vida. Como ele diz, a palavra também é usada em 2 Timóteo, estar com Cristo, a morte nos coloca imediatamente na presença do Cristo. O cristão é a esperança do cristão, como diz Paulo em Romanos 5,5, ele é a nossa esperança, meus amados. Ele vai dizer, se nós nos limitamos apenas nessa vida, somos os mais infelizes, ou os mais miseráveis de todos somos, se esperamos em Cristo somente nessa vida. Após a morte, é isso que o cristão deseja, como Paulo também diz, olha, quando o partir é estar imediatamente com Cristo, que está nessa vida passando por todo sofrimento do corpo, é estar diante de Cristo, diante da sua presença. Ele diz, olha, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Os que não têm esperança. Paulo vai instruir aqueles que não têm esperança. Tópico B. Paulo vai dizer, olha, o autor da revista vai dizer, a ignorância estava levando os cristãos tessalonicenses a se entristecerem. No original, o verbo em destaque está no presente, indica uma tristeza contínua, porque sinaliza que Paulo não estava questionando o pesar que as pessoas naturalmente sentem diante da perda de um ente querido, mas o luto interminável. Aqueles irmãos comportavam-se como a morte marcasse o fim de tudo. Eles reagiam diante do falecimento de alguém como se não houvesse uma vida após a morte, digna de ser chamada vida, e consequentemente um feliz reencontro entre os vivos e os mortos em Cristo. Professavam crer no Evangelho, mas agiam como os pagãos que não têm esperança. Não é diferente nos dias de hoje. Até nós, muitos de nós também falamos a mesma coisa, quando, se eu partir, eu creio que estou na presença de Cristo. Nós temos que ter essa convicção, mas aqueles cristãos, meus amados, os novos convertidos, muitos não tinham essa mesma esperança. Muitos, olha, será se eu partir, algum que tinha partido, aquela dor que ficava perda, assim, sempre temos a dor da perda do irmão, do próximo, do pai, da irmã, dos irmãos em Cristo, dos familiares, a perda, mas Paulo falou, olha, isso não pode ser continuamente, isso não pode passar adiante, porque, como ele diz aqui, mas agiu como os pagãos que não têm esperança. Cristo fala, olha, qual é a vossa esperança? Que se morrermos vão ficar tristes diretamente, eternamente? Não, porque se partimos com Cristo eternamente, estaremos alegres diante da sua presença. Paulo está dizendo, olha, não podemos ser como aqueles que não têm esperança em Cristo, agindo do mesmo modo, sem esperança após a morte, porque Romanos 5, 3, 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, concedido, permitido.
Paulo está dizendo, olha, o sofrimento produz resultados positivos na vida do cristão. Essa esperança não pode nos confundir, nem decepcionar e nem nos enganar. Quando a nossa esperança estamos em Cristo, meus amados. Ele é quem devemos viver para Ele. Romanos 8:18 diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uma declaração da esperança cristã, ela causa impacto sobre o indivíduo. Isso é a nossa esperança. Ela tem que causar um impacto na minha e na sua vida, do conhecimento que Cristo é para mim e para você. Embora o seu homem exterior esteja corrompendo-se, pois esta tribulação é leve e momentânea, quando considerada do ponto de vista da eternidade preparada para nós. Deus tem muito mais para mim e para você, meus amados, além dessa vida, além da realidade da morte. Ele tem uma eternidade quando nós esperamos nele, quando nós fixamos nosso olhar, nosso caminhar diante da tua presença, na tua direção. Temos a certeza, quando nós temos a consciência do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, temos a realidade que um dia vamos passar pela morte, se Cristo não voltar antes de buscar a sua igreja. Aí sim, estaremos diante da tua presença. Todos que dormiram morreram diante da presença de Deus. Segundo, com uma fé coerente. Todo cristão tem que encarar a realidade da morte com uma fé coerente, que é lógico, que mantém os seus princípios, seus comportamentos dignos de ser aceitado através da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4,14 diz, com uma fé coerente, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Na visão paulina era incoerente professar a fé no Cristo ressurreto e se afligir diante da inevitabilidade da morte. Por isso o apóstolo esforçou-se para esclarecer os tessalonicenses a doutrina da ressurreição. Como disse, se cremos, ou melhor, uma vez que cremos na certeza daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a certeza da ressurreição do cristão é baseada na realidade da ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer mais à frente, olha, se Cristo as primícias ressuscitou, então também eu que confio nas suas promessas também ressuscitarei naquele grande dia. É isso que Paulo, olha, se Cristo, pode dizer que muitos estavam questionando se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é uma farsa, que vamos ver logo adiante disso. A ressurreição de Cristo, ele é a base, a única esperança do cristão após a morte. Ele é o meu e o seu auxílio, meus amados. Olha o que diz quando estudamos a palavra aqui na revista, que estamos com uma fé coerente. Vai falar no tópico 4 sobre a ressurreição de Cristo. Olha o que diz o autor da revista. A parte essencial, mais profunda da mensagem do Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo. É como eu sempre digo, se eu não aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e não crer que ele ressuscitou, como eu posso crer no dia de amanhã que eu posso ressuscitar com Cristo? Isso é a finalidade. Quando eu aceito o Evangelho, a palavra vai ser transformando a minha vida. Eu aceito que Jesus morreu, mas também ele ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia. Lembrando que hoje como diz os cristãos, a igreja, não diz assim os cristãos, nós como evangélicos, mas a igreja, no mundo em geral, hoje é a Páscoa, o terceiro dia, né? Que no caso a morte de Jesus e a ressurreição, no domingo de Páscoa. Então cremos, meus amados. Se Jesus morreu, ele ressurgiu. E nós também temos que ter essa certeza que nós vamos ressurgir no dia da sua volta, quando ele irá buscar a sua igreja. A parte mais essencial da mensagem do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. Sem esses dois acontecimentos, o autor diz, não existe boas novas, mas a mensagem cristã
não diz respeito apenas a um caso isolado. Ela não trata somente da história de alguém que viveu inédito. Deus se fez homem para realizar o que não estava ao alcance de nenhum de nós, a fim de, mediante a sua obra, os que nele creem, experimente a mesma ressurreição vivenciada por ele. Esta era a verdade que Paulo desejava incutir, colocar na mente daqueles irmãos. Se Jesus havia morrido, mas Deus o havia ressuscitado, o mesmo tratamento seria dado àqueles que partiram servindo a Ele. Isso é a minha e a sua esperança. Paulo está dizendo, olha, devemos confiar. João 11, 25 ao 26, quando você puder, medite na palavra de Deus. Quando puder, não. É obrigação do crente meditar na palavra de Deus todos os dias. João 11, 25 e 26 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? É uma pergunta que ele faz para mim. Quem crê em mim, Jesus está dizendo, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente e eternamente. Todo que vive fisicamente e crê em mim não morrerá espiritualmente e eternamente. É isso que Jesus nos conforta através da sua palavra. E muitos não creem nesta palavra. E Paulo também vai dizer em 1 Coríntios, se nós lermos lá 1 Coríntios 15, do 12 e o 19, as consequências quando nós negamos a ressurreição. Nós, como cristãos, temos o conhecimento disso. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Eu vou ler apenas alguns versos, mas está lá, leia na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. As consequências de negarmos a ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que Paulo nos instrui, nada nos contextos gregos dos convertidos gentios de Coríntios levava a crer na ressurreição dos mortos. Eles não estavam crendo nessa palavra. Em geral, os gregos criam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Para eles, o corpo era a fonte de fraqueza e do pecado do homem. A morte, portanto, era um meio bem-vindo pelo qual a alma era libertada do corpo. Na visão deles, a ressurreição física serviria apenas para escravizar novamente a alma. Paulo vai dizer, se não existe ressurreição, então a ressurreição física de Cristo é uma mentira. E a pregação do Evangelho é uma farsa. E a fé cristã não tem nenhum conteúdo significativo e os cristãos não podem ter esperança referente ao futuro. Qual é a minha e a sua esperança referente ao futuro? Quando enfrentamos a realidade da morte. Paulo vai dizer para mim em 1 Coríntios e para você, meus amados, 15, 12 ao 19, olha, se não existe ressurreição, então a ressurreição de Cristo é uma mentira, está dizendo para ele, e a pregação do Evangelho é uma farsa. A fé cristã não tem nenhum conteúdo significativo, os cristãos não têm esperança com respeito ao futuro. Mas a minha e a sua esperança é Cristo. As primícias dentro dos mortos. Isso é a esperança cristã. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios no 20, 1 Coríntios 20, está lá em 15, 20 ao 34, qual que é a minha e a sua esperança? As primícias dentro dos mortos. Cristo, o autor vai dizer da Bíblia, vai dizer da revista, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. As primícias são o começo da colheita em si, embora não sejam sinônimas da colheita em sua totalidade, elas são mais do que flores, folhas ou frutos verdes, elas são os frutos maduros prontos para a colheita.
E porque são as primícias, são também a promessa e a garantia de que a colheita total acontecerá brevemente. Sendo assim, Cristo, como primícia, será o primeiro estágio da ressurreição, o começo da ressurreição como tal, e não um acontecimento isolado. O segundo estágio consistiria daqueles que pertenceram a Cristo na sua vinda. Está lá em 1 Coríntios 15, como diz a revista, 20 ao 23. E porque a ressurreição já começou, que os homens em Cristo podem estar certos de que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com Ele, aqueles nele dormiram. 1 Coríntios 15, 20 ao 22 diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. As primícias, a ressurreição de Cristo é um penhor, é o que garante a ressurreição vindoura. Isso garante a ressurreição do cristão, os que estão em Cristo. As ressurreições se darão na segunda ordem. Como será a ressurreição? Paulo vai nos explicar que será da seguinte ordem: primeiro, a de Cristo, depois a dos cristãos em sua vida, que também está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, e por fim a ressurreição ao final do reino milenar. Isso que Paulo instruía a igreja de Tessalônica: olha, tem esperança. Se Cristo ressurgiu, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, serão assim aqueles que todos morreram com Cristo. Em Jesus, a ressurreição dos mortos. O autor aqui da revista diz que, tópico C, em Jesus, a ressurreição dos mortos. O livro de Atos conta que os saduceus ficavam profundamente perturbados quando os apóstolos proclamavam em Jesus a ressurreição dos ossos, que está lá em Atos dos Apóstolos 4, 1 e 2. Entretanto, se os fariseus também criam e ensinavam a ressurreição, porque havia tanto desconforto com a pregação apostólica. Olha que o autor diz: entretanto, se os fariseus também criam e ensinavam a ressurreição, porque havia tanto desconforto com a pregação apostólica, que está lá em Atos 4, 2. O começo, que foi o começo da perseguição da igreja, falavam eles ainda, o povo, quando sobrevieram os sacerdotes, está lá em Atos 4, 2, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinar eles o povo a anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os saduceus dominavam o conceito de ressurreição sobre os quais os apóstolos estavam pregando. Eles negavam a realidade da ressurreição corporal, do juízo futuro, a condenação e a recompensa. Olha, eles diziam: não, isso não existe. Eles negavam a realidade da ressurreição corporal e de juízo futuro. Falou: isso não existe. Mas Paulo estava pregando, ensinando aqueles novos convertidos, falando: olha, sim, todos nós passaremos por grande tribunal. Aqueles que vai morrer com Cristo para o bem, viverão eternamente para o bem. Aqueles que fizeram mal, Jesus também vai dizer isso: olha, estará jogado no lago do fogo do inferno. Isso que Paulo estava incutindo na mente deles: não, olha, não deixa que as falsas doutrinas ensinem sobre a ressurreição dos mortos, sobre aqueles que morrerão em Cristo, ou aqueles que, na realidade, quando Cristo voltar buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Eles estavam confundidos, eles estavam se tutibiando, como se diz nos dias de hoje, na palavra, os falsos ensinos dos saduceus, dos fariseus. Mas Paulo foi instruído através da palavra. Ele diz: olha, a revista, o autor, os rabinos ensinavam essa doutrina como sendo uma questão de teologia teórica, realizada na prática, na teoria. Vários deles debatiam questões
relativas à época, aos indivíduos que experimentariam a ressurreição. Mas a mensagem cristã era diferente. Não havia teoria abstrata, que não era concreto, que era real, ou teologia fria. Ali estava a proclamação de um fato contemporâneo, da mesma época, que deveria ser reconhecido pelo judaísmo como um ato, como um novo ato redentor da parte de Deus. É isso que Paulo estava colocando na mente deles, incutindo na mente deles. A ressurreição de Jesus tinha implicações de significado incalculável. A ressurreição dos mortos não era mais uma debatida esperança teológica como relação ao futuro. Era de fato presente, que colocou toda a matéria em questão dentro de uma nova perspectiva, de modo que não poderia mais ser ignorada ou simplesmente tolerada. Sua ressurreição era de fato o começo da esperança escatológica, que está relacionado com a doutrina das coisas que podem acontecer nos finais dos tempos. O que poderá acontecer nos finais do tempo? Quando lemos através da Bíblia, deixa bem claro que haverá um juízo. E nós, aqueles que todos creram, aceitaram como Jesus o único, exclusivo, suficiente Salvador da minha e da sua alma, devemos ter essa esperança. Olha o que Paulo diz aos Filipenses 3, 10 a 11. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos, conformando com ele na sua morte, significa tornando-me semelhante a ele em sua morte, passando pela morte para uma nova vida, morrendo e ressuscitando com Cristo. Esse é a minha e a sua esperança. Conformando com ele na sua morte significa tornando-se semelhante a ele na sua morte, passando pela morte para uma nova vida, morrendo, ressuscitando com Cristo. A Bíblia também vai dizer, Paulo vai nos desmar, qual é o significado da ressurreição? Muitos perguntando qual que é o significado da ressurreição. Quando olhamos para a Bíblia, primeiro, olha o que a Bíblia diz, para Cristo, quando Cristo ressuscitou, ele provou ser o Filho de Deus, está em Romanos 1,4, confirmou a veracidade de tudo que ele dissera. Tudo o que ele dissera também está lá em Mateus 28 e 6. Segundo, qual que é o significado da ressurreição para todos os homens? Torna certa a ressurreição de todos, que está lá em 1 Coríntios 15, 20, e garante o juízo vindouro, que está lá em Atos 17. E para mim, para você, os cristãos, para todos que aceitaram o sacrifício de Jesus, dá certeza da aceitação perante Deus, dá poder para o serviço cristão, garante a ressurreição do cristão, designa Cristo como cabeça da igreja, garante-nos um sumo sacerdote compassivo no céu. Isso é o significado da ressurreição para Cristo, para todos os homens e para os cristãos. Vamos para o tópico 3 da lição Realidade da Morte, que é uma fé alicerçada na palavra de Deus. Temos que estar alicerçados na palavra de Deus, pois ela é a nossa esperança. Quando estamos alicerçados na palavra, ainda que venham as dificuldades, problemas, ainda que enfrentamos a realidade da morte, devemos ter a convicção que nós estaremos com Ele no partir ou no dormir. Assim diz 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem.
ensino paulino sobre a ressurreição não era um fruto da especulação pessoal, mas brotava da palavra do Senhor. Não havia nada em desacordo com algum discurso pronunciado por Jesus ao longo do seu ministério terreno. A forma e o conteúdo da linguagem paulina representavam sua aplicação do ensinamento de Cristo à situação dos seus leitores. Não tinha o tópico A sem desvantagem nenhuma. Por que não tinha essa desvantagem? O autor vai dizer no tópico A sem desvantagem que a perspectiva paulina, a partir dos ensinamentos de Cristo, era de que aqueles que estivessem vivos na ocasião da vinda do Senhor não precederiam os que dormem. Preceder produz um verbo grego que contém a ideia de fazer alguma coisa antes da outra pessoa e assim ter vantagem sobre ela. É que muitos gostam de fazer, olha, eu vou fazer isso antes dele para que eu possa obter alguma vantagem. E na mente deles não era diferente no morrer. Eles diziam, os que dormem em Cristo não perderiam absolutamente nada do glorioso acontecimento da volta de Cristo. Eles estavam confusos ainda. E Paulo estava ensinando isso. Olha, se caso aqueles que morreram, aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, será que nós vamos perder alguma coisa? Não, Paulo vai dizer não, de jeito nenhum. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 51 ou 58, que a vitória do cristão por meio de Cristo, quando nós estamos em Cristo, a vitória do cristão, Paulo dizer, olha, o arrebatamento da igreja era um mistério desconhecido no Antigo Testamento, mas agora revelado. Nem todos dormiremos, Paulo dizer isso, nem todos morreremos. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,15. Alguns estarão vivos quando o Senhor retornar, mas todos serão transformados. Uma convicção firme da ressurreição é uma esperança definitiva quanto ao futuro, são incentivos para o serviço no presente. Nós devemos sempre estar constante. Paulo vai dizer, não terminou aqui. Não terminou aqui ainda. Há outro, quando nós morremos com Cristo, há muito mais ainda que possamos usufruir. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: a voz do arcanjo Miguel, que é o único arcanjo citado por nome na Bíblia, está lá em Judas 9, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando o Senhor vier buscar o seu povo, então os cristãos vivos serão arrebatados. O arrebatamento dos cristãos descrito nessa passagem que Paulo está dizendo envolve tanto os que estiverem morridos quanto aqueles que estiveram vivos quando o Senhor retornar. Sua vinda nesse momento se dará, nós conhecemos, nos ares, não na terra, e acontecerá imediatamente antes do início da grande tribulação. Esse período terminará com a volta de Cristo à terra. Como serão os acontecimentos? Paulo diz que os acontecimentos que são descritos aqui incluem, primeiro, a volta de Cristo nos ares. Segundo, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Terceiro, o arrebatamento dos cristãos que estiverem vivos. Quarto, sua reunião com aqueles que morreram. Bem, irmãos, vamos para o tópico B, que está um estado intermediário. Vamos ver o que o autor diz sobre o estado intermediário da revista. A primeira carta aos Tessalonicenses não trata especificamente sobre o que acontece no intervalo entre a morte física e a ressurreição do corpo, na ocasião do retorno de Cristo. Mas outras passagens nos ajudam a entender a visão bíblica a este respeito. Por exemplo, a certeza de que sua alma, quando separada do corpo, estaria simultaneamente na presença de Cristo, fazia com que Paulo não temesse a morte. Temos, pois, confiança
e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, que ele diz lá em 2 Coríntios 5:8. O apóstolo tinha convicção de que a sua partida significaria estar na presença imediata de Cristo, o que, em sua opinião, era muito melhor do que qualquer dádiva que esta vida poderia lhe oferecer. Olha o exemplo de Paulo. Ele achava que estar diante da presença de Cristo, em sua opinião, era muito melhor do que qualquer dádiva que esta vida podia oferecer. Tudo que Deus tem oferecido para nós ainda em vida, Paulo fala, não se compara àquilo que será na glória vindoura, naquilo que onde eu morro com Cristo, Paulo está dizendo, porque para mim, está dizendo Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, ele está dizendo, viver é Cristo. Isto, a sua vida encontrava-se dentro do sentido em Cristo. Paulo fala, olha, a minha vida está em Cristo. Se eu morrer com Cristo, será inevitavelmente muito, muito melhor de tudo que essa vida em vida preparou para mim. O morrer é lucro, porque a morte traria a união eterna com Cristo, Paulo diz, sem as limitações dessa vida. Ele vai dizer em Filipenses 1:3 ainda, ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir, a palavra está dizendo, significa desvencilhar, ficar solto, liberto de todo e qualquer confinamento e limitações dessa vida. Aquilo que essa vida nos constrange nos dia a dia, nós estaremos livres de tudo isso. Paulo está dizendo, estaremos desvencilhados, soltos, libertos desse confinamento e limitações dessa vida. A mesma palavra também Paulo usa em 2 Timóteo 4:6. Estar com Cristo, a morte nos coloca imediatamente na presença de Cristo. Não há um sono, da alma, ou um purgatório, como muitos dizem, entre uma coisa e outra. Porque, como diz, antes de ser cristão, conhecer a palavra, ia na missa, a pessoa morria e falava, a missa do 7º dia, vamos rezar para que eles estão no purgatório. Não existe isso, meus amados. Isso é falta de conhecimento. Quando nós conhecemos a palavra e ouvimos a palavra, praticamos a palavra, Paulo vai falar, olha, não há um sono da alma ou um purgatório entre uma coisa ou outra. É estar com Cristo ou não estar com Cristo a partir dessa morte, ou a realidade da morte. É estar ou não estar com Cristo. O autor diz no tópico C, após a morte vamos habitar com Cristo. Isso é a realidade, isso é a minha e a sua confirmação deve ser quando após a morte devemos e temos a certeza que vamos habitar com Cristo, como Paulo diz, olha, é muito inevitável, muito, muito, não há comparação gloriosa, futura, o que me espera eu e você quando partimos com Cristo, não há como explicar. Então, o seu autor diz que após a morte vamos habitar com Cristo. Outro exemplo se encontra no relato da morte de Estevão, quando pouco antes da sua execução, ele teve uma visão da glória de Deus e de Jesus em pé à direita de Deus, que está lá em Atos 7:55. Surpreendentemente, essa é a única vez em que Jesus aparece em pé, após a sua ascensão. Só na carta aos Hebreus existe uma extensa quantidade de texto que afirma que ele se encontra sentado à direita de Deus. Pegue a vista e leia, está em Hebreus, a sua Bíblia, 1:3, 8:1, 10, 12, 12:2. Mas o que o filho estaria fazendo em pé na visão de Estevão, diz o autor? O que o filho está fazendo em pé na visão de Estevão? O autor diz que o que tudo indica, Jesus levantou-se tão somente para recepcionar de modo honroso o primeiro martírio da fé, um privilégio maravilhoso desfrutado por Estevão,
que por sua vez estava tão certo da sua entrada sem demora na presença de Deus, que pouco antes da sua morte orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A morte para o cristão significa deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. Essa é a minha e sua esperança. Ainda que olhamos para a tristeza de muitos nesta pandemia, segunda pandemia, no decorrer dos tempos, que muitos de nós perdemos entes queridos, mas o que nos conforta através da palavra é o Espírito Santo, que nos dá a certeza que quando aqueles que partiram, ainda que nós amamos em vida, aqueles que partiram, significa deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. Significa, olha, ele está muito melhor lá. Não há incomparavelmente a explicação de explicar aquilo. Como é bom se desvencilhar desse mundo pervertido. E às vezes nós olhamos como a morte, olha, os nossos objetivos futuros, as nossas situações, nós muitos colocamos no dia do amanhã a nossa resposta, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, mas o que eu tenho que dizer, seja garantida a sua entrada nos portões celestiais, seja garantida quando eu e você passar por essa vida, passar pela morte, estamos na certeza que habitaremos com o Senhor para todo sempre. Atos 7:55, para explicar essa passagem, Jesus estava à sua direita. O trabalho sacerdotal de Jesus de oferecer um sacrifício pelo pecado foi consumado na cruz. Assim, por vezes, ele é descrito como estando assentado à destra de Deus, como em Hebreus 1:3. Seu trabalho sacerdotal, porém, continua com a função de sustentar seu povo, como foi no martírio como foi com Estevão. Por isso, é descrito nessa passagem em pé, ministrando ao seu povo. É Jesus ainda que tem nos sustentado. Se falta força, peça a Deus, mediante a Jesus Cristo, que nos dará força para que possamos continuar. Tópico D: a esperança da vida eterna com Jesus. O autor da revista diz, no tópico D, estamos terminando esta lição, meus amados, a lição 8, a realidade da morte. Tópico D, esperança da vida eterna com Cristo. O autor diz, a renomada confissão de fé que o Westminster também adota este ponto de vista a respeito do estado intermediário dos salvos, e ainda trata do que acontece com os que partem sem Cristo. Os corpos dos homens depois da morte convertem-se em pó e vem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos, e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo no grande dia final. João 5, 28 e 29 diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que estiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que estivessem praticado mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida, ou a primeira ressurreição, abrange sem estágio todos os cristãos, enquanto a ressurreição do juízo se dará no fim do milênio e alcançará todos os incrédulos. Leia na sua Bíblia Apocalipse 20, do 11 ao 15. Jesus está dizendo no Evangelho de João
A ressurreição da vida, ou a primeira ressurreição, abrange sem estágio todos os cristãos, enquanto a ressurreição do juízo se dará no fim do milênio e alcançará todos os incrédulos. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Sendo assim, você não reconhece que não há um purgatório. Sendo assim, a segunda vinda de Cristo, o estado intermediário cederá espaço ao destino final, tanto do salvo quanto dos eternamente perdidos. Amém, irmãos? Vamos concluir aqui no final a conclusão. Eu espero que você tenha compreendido e entendido um pouco dessa lição, a realidade da morte. Como é inevitável, como diz, todos ou a maioria passarão por esse processo. Ou, se Jesus voltar antes, aí sim, meus irmãos, não passaremos para a morte, mas creia naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para que naquele grande dia não podemos ser, com a palavra de serão surpreendidos, muitos serão surpreendidos. Não, meus irmãos, creia na palavra, obedeça a palavra de Deus, antes no caminho do Senhor, pois diz que a palavra diz que os caminhos do Senhor são justos, são retos, são planos, ainda que a provérbio diz que as linhas e as suas veredas estejam fora, diz que a tua palavra coloca no lugar, é isso que Ele nos dá a entender, mesmo que seja, para você acha que seja difícil, pede auxílio ao Senhor, porque a tua palavra é lâmpada e não deixa ninguém confundido. Ore, medite na palavra do Senhor, busque ao Senhor, ainda que não venha a resposta, fique com a palavra do Senhor, ande conforme a palavra do Senhor, mesmo que está doendo, ande com a palavra do Senhor, que no momento certo Ele te exaltará. Amém? Vamos concluir. A conclusão: é legítimo que um crente se entristeça pela perda de um irmão em Cristo, mas em luto não pode ser interminável. Há uma esperança que deve acompanhar a vida de todos aqueles que creem na morte e ressurreição de Jesus. Uma certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou o primogênito também trará de volta seus irmãos mais novos. Além disso, não há nenhum prejuízo em morrer antes da volta de Cristo, mas sim o grandioso privilégio de desfrutar por antecipação da bem-aventurada presença de Deus. Eu quero agradecer a todos por esta manhã que nos acompanhou pela live. Quero agradecer ao Eli que está aqui comigo, para que nós possamos produzir essa lição. Eu creio que Deus tem falado ao seu coração, e medite na palavra do Senhor, leia a Bíblia, amém? Eu quero terminar, eu quero orar por você, eu quero agradecer a todos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que aprendemos um pouco mais da Tua palavra, a sua realidade da morte. Senhor, a Tua palavra nos instrui, nos ensina como a enfrentar isso, meu Pai, com uma fé fervorosa, diante alicerçada na Tua palavra, crendo assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, meu Pai, naquele grande dia para a Tua presença, Senhor, no grandioso dia, Senhor, na Tua presença estaremos ali, Pai. Isso é a Tua palavra que nos diz e devemos ter confiança e acreditar, Senhor, em tudo que tem feito através do Teu Filho querido amado Jesus Cristo, meu Pai. Eu oro e crendo, meu Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.